vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 8. Eclesiastes 8 é um livro escrito por Salomão, rico em sabedorias, filho de Davi, um homem que passou por várias dificuldades, também teve muitas regalias, uma inteligência sem igual. Mas Eclesiastes 8, 11 a 13 diz o seguinte: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias lhe prolongue, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Deus e aos que temem diante dele. Porque o ímpio não irá bem, e ele não se prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante do Senhor. Aqui Eclesiastes 11 é uma afirmativa de Salomão com relação, porque Deus não executa logo o seu juízo diante do pecado do homem, diante de tudo aquilo que o homem faz, contrário às leis de Deus, contrário às regras do Senhor, contrário às suas leis. Nós vemos o mundo perdido, o mundo cada vez mais no pecado, o mundo cada vez mais caído, e é uma afirmativa diante da maldade daquele povo que Salomão faz aquela afirmação das más obras dos homens. Por que não se executa logo o juízo de Deus? Que Deus venha e já pratique já o seu juízo. Porque o homem está inteiramente disposto a fazer o mal. O homem não tem o coração na disposição de fazer o bem. E no 12 ele acrescenta: ainda que o pecador lhe faça mal 100 vezes e os seus dias lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Deus e aos que temem diante dele. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm a busca pelo Senhor. Mas uma pergunta que nós fazemos: por que houve a necessidade da expiação lá no Velho Testamento e da propiciação no Novo Testamento através de Cristo? Decorre da perfeita justiça, da perfeita santidade de Deus, em seus propósitos, em seus fundamentos. Tudo que Deus faz, Ele é perfeito, perfeito na sua justiça, igualmente perfeito na sua ira. Deus faz tudo na sua soberania, Deus faz tudo na sua motivação, Deus faz tudo nos seus fundamentos, Deus faz tudo ao seu tempo. O tempo do homem não é o mesmo de Deus. Diferente do homem, que o homem age por intuição, o homem age sem medida, o homem age desregradamente, o homem age sem dimensionar as suas consequências. Nós vemos os atos dos homens, nós vemos todos os ritos que os homens praticam, nós vemos que são situações descabíveis. Analisarmos o que o homem faz, são atitudes arropilantes até aos demais homens, imagine, para com Deus. Mas com Deus, Ele tem a sua justiça, Deus tem todos os tempos para as suas coisas. Ele é infalível e perfeito em sua justiça. Em contraponto com o homem, um pecador, um homem que foge das coisas do Senhor. O homem não tem a intenção de buscar as coisas do Senhor. E diante da rebeldia, diante do não cumprimento das leis do Senhor, diante de não andar nos seus caminhos, Deus, na sua justiça, ali o destinou
o inferno para todos aqueles que são rebeldes, aqueles que não se arrependem das leis do Senhor. Diferente do homem, Deus não guarda o rancor, Deus não guarda as mágoas, Deus não guarda a ira, mas a sua justiça virá. O homem é mau por si só. Para os homens não existem homens santos, não existem homens que não cometam pecado. Todos os homens são pecadores diante de Deus. Ainda que muitos tenham por homens santos, homens venerados, homens que fizeram bondade, homens que fizeram caridades, nós vemos aí, nós temos os rols de pessoas intituladas santos, né? A gente ouve a história de determinadas pessoas, nós imaginamos a dimensão da santidade que seria este homem, mas nós não conhecemos quem foi essa pessoa. Nós temos uma tendência de buscarmos ídolos. O homem tem essa fraqueza de sempre querer buscar um ídolo para si, seja no meio evangélico, seja no meio social, seja no meio esportivo. O homem tem aquela ânsia de buscar um ídolo. É até um contrassenso, porque se for analisarmos, nós que gostaríamos de estar no lugar dessas pessoas, de sermos bons em alguma coisa. Mas o homem tem esse intuito de buscar exemplos em homens, mas esse exemplo de homens é somente Cristo, e somente Ele, na nossa ressurreição, é a qual vai concretizar através da nossa santificação, a nossa justificação junto a Ele. Até o apóstolo João, quando ele foi ao pé do anjo para adorar, lá no livro de Apocalipse, o anjo o exortou: eu sou conservo igual a você, adora a Deus, é a Deus a qual nós devemos adorar, não a homens. Homens não encontraremos nenhum reto, não existe homem reto e puro para nos salvar, como foi com Cristo. Necessário foi se derramar um sangue inocente para que os nossos pecados fossem remidos. Um pecado sem mácula, um sangue sem mácula, um sangue puro do Filho de Deus. E que nós necessitamos a nossa renúncia em Cristo, na mensagem da salvação. Nós vemos lá no livro de João, o livro de João é um livro rico, do que fala da salvação, para nos darmos a regra para sermos seguidores do Senhor. Hoje nós vemos um mundo que não teme ao Senhor, um mundo que desafia as leis de Deus, um mundo que pouco se importa para com o Senhor. Mas foi aquele que morreu por nós. Lá em João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Todos nós estamos embaixo da ira, todos nós estamos abaixo do juízo de Deus. Aqueles que se arrependem verão o reino, mas aqueles que não se arrependem, esses não terão a vida, mas a ira de Deus sobre nós permanece. Cristo expiou o seu sangue lá na cruz por todos os homens, de forma ilimitada. Cristo morreu por todos os homens, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as regiões, de todas as tribos, de todas as nações. Foi derramado de uma forma geral a todos os homens. Ainda no livro de João, 1 João, o significado do derramamento do sangue de Cristo. Em 1 João 1,
1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, 1 a 3. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Então Cristo foi a propiciação pelo pecado, não somente dos judeus, não somente daqueles que estavam ali com João na igreja, na carta de João, mas a todo o mundo. A todos os homens foi remido o sangue de Cristo. No Antigo Testamento havia a expiação. Fazia-se ali a expiação dos pecados. A expiação, o que era? O que significa a palavra expiar? Cobrir por cima, esconder de modo a não ficar visível. A expiação era realizada pelo povo judeu, a expiação era realizada por aqueles homens que pecavam, era um processo que era realizado ali pelos sacerdotes, através dos ritos, através dos juízes que julgavam, havia todo aquele processo de expiação. Nós vamos lermos lá no livro de Levíticos, no capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos ali das citações das leis sacerdotais. No capítulo 5 ali de Levíticos, fala-se ali dos pecados ocultos, até mesmo aqueles pecados ocultos, aqueles pecados a quais nós não tínhamos muitas certeza ou discernimento, deveria ali ser feito a expiação. No capítulo 6, temos ali um exemplo da expiação. Capítulo 6, o 2 ao 7, para nós termos uma noção do que era a expiação aquele povo. E no capítulo 6 de Levíticos 2 a 7 diz o seguinte: quando alguma pessoa pecar, transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou a sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido, ou que negar o falso testemunho, ou fizer alguma coisa, ou fizer alguma outra coisa de todas que o homem se costuma pecar, pois será que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá aquilo que roubou, e o que reteve violentamente o depósito, que lhe foi dado em guarda, ou perdido o que achou. E tudo aquilo que jurou falsamente, o restituirá em seu tudo. Ainda sobre isso, acrescentará o quinto, aquele a quem é o que dará no dia da sua expiação. E sua expiação será ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará o sacerdote, e o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada qualquer das coisas que fez, tornando-se culpado. Então ali, todos os pecados, há um pequeno rol aqui de pecados voluntários, no capítulo 5, dos pecados ocultos, aquele que nós pecamos em nossa mente, nós pecamos constantemente em nossos pensamentos, sempre estamos pensando alguma coisa ruim de alguém, de algum irmão. Isso é da natureza do homem, os maus juízos que nós fazemos. No capítulo 5 ele relata isso. No capítulo 4 ele relata dos pecados da nação de Israel, até o pecado da ignorância. Eu cometi até um lema, né, das leis brasileiras, né? A lei não acampa aqueles que dormem, né?
Então é sua obrigação você saber de todas as leis. Todo brasileiro tem que saber de todas as leis. Mesmo que saia uma por dia, se você fizer algo ilícito, é obrigação sua saber da lei, mesmo que você não foi informado. Mas é uma regra do nosso ordenamento jurídico. E também ali na povo de Israel também tinha. Eu pequei pela minha ignorância, eu não sabia que não podia pecar. Mesmo você não sabendo, você tinha que fazer a expiação. Ia lá, pegava um novilho, fazia ali o sacrifício, levava ao sacerdote, e ele era feito, e aquele pecado ali, ele era encoberto. Aí depois, quando você pecava novamente, havia todo o processo novamente. Então cada pecado que você cometia, você fazia este ritual. Era o processo de expiação para nos livrar daquele pecado. E quanto mais você estava ali naquele processo da expiação, mais próximo você estava de Deus e mais longe do pecado. E não tinha outro método de você redimir dos seus pecados. E assim era feito. Até a festa do dia da expiação, a qual os judeus eles se comemoram até os dias de hoje, que é a festa do Yom Kippur, é o dia da expiação, ao 7º mês, no 10º dia do 7º mês, que é o mês Tinri, é a celebração do dia da expiação. É quando você faz todo aquele ritual de pureza, digamos assim, E o judeu, ele pratica esse rito até hoje, e é um dia diferenciado para o judeu, onde tudo se para, nada se funciona, você entra no jejum, tem um período antes, um período depois, você não toma banho, você não pratica nada daquilo que traz prazeres para a sua carne, você mantém ali apenas em oração. Dizem eles que não é um rito de penitência ou um rito de obras, mas é um dia para consagração ao Senhor. Então o judeu pratica até esses dias, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, uma aproximação para com o Senhor. Tudo aquilo que te traz prazeres, tudo aquilo que para a carne ele é saudável, você abdica disso para uma consagração mais próxima com o Senhor. O judeu pratica até hoje o Yom Kippur, que é o dia da expiação, uma vez que eles ainda não, digamos assim, não entraram ainda no Novo Testamento e não aceitam ainda como Cristo, como o remidor. Mas havia esse processo que era um momento de uma aproximação para com o Senhor, um dia diferenciado, uma vez no ano, e há até os dias de hoje este processo de aproximação para com o Senhor, em deixar os seus prazeres da carne para uma aproximação com o Senhor. E nós vemos que esse rito, no Velho Testamento, os pecados eram apenas encobertos através da expiação e não tirado. O pecado ainda ali permanecia, porque no próximo pecado você teria que fazer todo o rito de sacrifício novamente. Então você se tornava naquele ciclo de sacrifícios, e uma forma de você estar se aproximando cada vez mais de Deus, através daquele cordeiro, e ali os pecados eram encobertos. Até que veio Cristo no Novo Testamento, em que os nossos pecados foram propiciados em Cristo. Ou seja, os pecados que até então eram encobertos, a partir do momento com Cristo eles são tirados da vida do crente. Não precisa mais do sacrifício, não precisa mais aquele rito, porque Cristo ali cumpriu o sacrifício pascual. Aquele sacrifício daquele cordeiro, aquele rito que você teria que praticar
constantemente ali eles foram tirados. Necessário foi o derramamento de um sangue inocente de Cristo ali como homem, para que os nossos pecados fossem tirados. E através do arrependimento, através da fé, através do caminhar com Cristo, todos aqueles que professam o seu nome, o sangue de Jesus ali terá o poder. João 29, livro de João. João disse que Cristo tira o pecado e não apenas encobre, como era feito no processo lá do Antigo Testamento na expiação. Em 1 João 29 diz o seguinte: e no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqueles pecados até então encobertos foram tirados por Cristo. O Rei, o Messias, pegou para si todas as nossas iniquidades. Livro de Romanos, Romanos 3. Livro de Romanos 3:21 diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferenças, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça no presente tempo, para que ele seja justo e justificado daquele que tem a fé em Jesus. É um capítulo, uma passagem, a qual dá todo o conceito da justificação através da morte de Cristo. Cristo nos levou à lei, e pela sua justiça e pela fé sobre todos os que crêem, todos pecaram, estão destituídos, mas justificado gratuitamente pela graça que há em Jesus Cristo, para demonstração da sua justiça no tempo presente, na salvação do tempo presente, no hoje, para que ele seja justo e justificado daquele que tem a fé em Jesus Cristo, da fé que nós temos em Cristo. A expiação, ela é finalizada em Cristo. Cristo, ele nos remiu de todos os pecados. Ele nos propiciou de uma forma definitiva, não mais através das nossas ações, mas através do nosso coração. Através do nosso coração, o arrependimento que se tem para com o Senhor. Não necessário mais os animais para que seja feita a nossa propiciação aos nossos pecados. Deus deu o seu plano de salvação, um plano completo a todos os homens, através da sua justiça, através daquilo que Ele determinou a todos nós. Obras não salvam, nós não somos merecedores, nós não somos aqueles santos da qual nós falamos lá do início, dos homens santos, mas nós somos santos através do sangue do Senhor.
através da propiciação que Cristo deu para todos os homens. Cristo, Ele mesmo morreu, Ele foi o nosso propiciatório. Nos tempos passados, haviam os propiciatórios, para a expiação dos pecados. Havia-se o tabernáculo, que pelo deserto os levitas ali montavam, tinha toda uma estrutura de montagem, havia todo um processo para a realização daquele processo. Não tendo mais os tabernáculos, tendo o templo, ali passaram a ser realizados os sacrifícios do Cordeiro. No Velho Testamento, assim funcionava. E através de Cristo, na cruz, no Gólgota, foi aonde ali foi realizado aquele ato de sacrifício a todos os homens. E com a morte de Cristo, foi-se aberto o caminho para que todos os homens se arrependam e venham ao Senhor, de uma forma clara, de uma forma explícita e de uma forma indiscutível. Não se precisa de muita coisa para se aceitar ao Senhor, apenas crer na sua palavra, oferecida a todos os homens. Ainda no livro de Romanos, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, no 17 a 20, diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por este, muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a condição para que todos os homens venham a Cristo. Cristo não morreu apenas por um seleto grupo. Cristo morreu por todos os homens. A palavra, ela é clara. A palavra, ela nunca fala que Cristo morreu apenas para alguns poucos homens, mas a palavra fala que ela morreu por todos os homens, para a exemição da condenação, é a isenção da penalidade da morte eterna através do sangue de Cristo. Mas a salvação, ela só torna efetiva, irmãos, quando o pecador atende ao chamado do Senhor. Cristo morreu por todos os homens, incondicionalmente, mas é necessário o arrependimento. O sangue de Cristo, através da morte, ele tem o seu efeito para aqueles que se salvaram, aqueles que se arrependeram, aqueles que deixaram o mundo, aqueles que deixaram aquele amor às coisas mundanas, aquelas coisas que nos atraem, e aqueles que ainda não continuam também pagarão pelo sangue do Senhor. Aqueles que não se arrependeram, a justiça de Deus virá a esses homens. Ela só torna efetiva aqueles que se arrependem. E aqueles que não se arrependem, eles também pagarão pelo sangue de Cristo. Através da condenação, através do juízo eterno, Cristo virá
Cristo aplicará a sua justiça a todos os homens. No livro de João 3, João 3,17 diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus mandou o seu Filho, Cristo veio dos altos céus, veio à terra, teve a sua passagem, para que o mundo fosse salvo. A salvação trouxe a todos os homens. E no 18: quem crê nele não é condenado. Quem crer em Cristo, no significado do seu sangue, na remissão dos seus pecados, não está condenado. Ponto e vírgula. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que nós vemos no mundo hoje, irmãos? Nós vemos um mundo ateu, um mundo que desafia as leis de Deus. A palavra do Senhor ela é satirizada através da sociedade, através de filmes, através da sociedade mesmo. Há uma negação ao Evangelho do Senhor. Esses homens não creem naquilo que o Senhor fez, no significado da morte de Cristo. Hoje o mundo, ele nega esse sacrifício, essa dádiva que Deus deu a todos nós. Vivemos numa geração pervertida, numa geração pecaminosa. Até estava conversando esses dias com o irmão. Uma das gerações que mais vai mandar gente para o inferno, diante do nível de aversão às coisas do Senhor. O mundo está cada vez mais cavocando a sua cova para a condenação eterna. A palavra do Senhor hoje ela é levada facilmente a todos os cantos, aos 4 cantos da terra. É muito fácil hoje você disseminar. Qualquer local hoje você tem meios de ouvir a palavra. Até na Amazônia hoje estão propiciando para que seja levado informações àqueles povos. Mas o homem, em sua dureza do seu coração, como nós lemos lá em Eclesiastes, está cada vez mais longe do Senhor. Uma geração pervertida, uma geração que não tem amor ao seu próximo, uma geração que não tem amor às causas do Senhor, vive aos prazeres do mundo. A expiação do Senhor ela não é limitada, ela é tão universal quanto ao pecado. Aonde o pecado abrange, a expiação do Senhor ali está. E no 19 de João: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós vemos, irmãos, que nada é novidade nesse mundo que não se apega a Deus. Não poderemos chegar no dia do juízo e falarmos para Deus que nós não tivemos a oportunidade, ou que o seu sangue não nos abrangeu. O livro de João, o livro de Romanos, é bem claro que o sangue do Senhor para todos os homens. Ainda no livro de Isaías 53, é o livro messiânico, é um rico livro que traz todo o contexto de um povo
de um povo rebelde, de um povo que caminhava cada vez mais longe do Senhor. E nós vemos que Deus sempre alertando aquele povo. No livro de Isaías, Deus até faz desabafo. Eu faço tudo para esse povo e esse povo não me reconhece. Sou como um desabafo pessoal de Deus para com aquele povo. E hoje nós não vivemos em dias diferentes, irmãos. Deus nos propiciando. Deus deu o seu Filho, o seu único Filho unigênito, para que ele fosse morto em detrimento de nossos pecados. O Velho Testamento levava-se aquelas ovelhas de pouca idade, sem manchas, e eram mortas pelo pecado daquele povo, todos os tipos de pecado, e Cristo veio por todos nós. Isaías 53, aquele capítulo que fala de Cristo, é o livro mais evangelístico, do Velho Testamento, o capítulo em si. Mas Isaías 53, 6 diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de nós todos. Todos nós andávamos em iniquidade. No primeiro, há dois todos aí, No começo, e a frase termina com dois todos, Primeiramente fala do pecado de todos os homens, todos nós. Quem era esse todos nós? Todos nós, é a palavra. O judeu, o grego, nós andávamos desgarrados como ovelha, todos nós. E no finalzinho termina: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A expiação de Cristo foi a todos nós. Nenhum homem vai poder falar para Deus que não teve oportunidade de aceitar a sua palavra. Através do sacrifício, através de tudo que Deus faz em nossas vidas, das maravilhas que Ele propicia à vida dos seus servos. É uma vida de dificuldade, é uma vida de luta, mas Deus nos dá a segurança para andarmos com Ele. Mesmo o livro de Isaías diz que o injusto nunca achará a felicidade. O homem procura a felicidade em todos os cantos, em todos os seus momentos, em todas as suas fases, mas nunca encontrará a felicidade que o crente tem em viver por Cristo. Mesmo das dificuldades, mesmo da tribulação do nosso dia a dia, mesmo diante de todos os nossos desafios a qual nós enfrentamos, mas nós sabemos e temos a segurança da salvação que Cristo nos deu através da remissão do seu sangue. Não porque nós merecíamos, mas através da graça que o Senhor nos proporcionou em nosso arrependimento e a seguir aos seus ensinos. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Pedir que o nosso irmão Maurício, ele nos faça o encerramento. Deus possa estar abençoando a sua igreja, em oração por nós, em todos os nossos momentos, em todas as nossas dificuldades, no ensino da palavra, da concretização daquilo que é o verdadeiro. Esse é o objetivo que nós buscamos para a igreja do Senhor. Amém?